Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje nós vamos falar sobre artrose e osteoporose, inimigas do tempo ou sinais de alerta. Hoje aqui no Cá Entre Nós, nós recebemos um convidado que entende literalmente dos ossos do ofício. Vamos conversar sobre artrose e osteoporose, duas condições que assustam quem busca uma longevidade com qualidade de vida. Mas afinal, são realmente inimigas do tempo ou apenas sinais de que precisamos escutar mais o nosso corpo? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas fundamentais, temos a honra de receber o Dr. Ari Tetsuya Watari, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, com uma trajetória marcada por conhecimento e dedicação à saúde do aparelho locomotor. Formado pelo Centro Universitário de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Dr. Ari concluiu sua especialização em ortopedia e traumatologia na tradicional Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, onde também se aprofundou na subespecialização em cirurgia do joelho. Já atuou em instituições de peso, como o Hospital Universitário de Maringá, no Paraná, a Santa Casa de Marília, além de contribuir diretamente com a saúde pública pelas prefeituras de Marília e de Bauru. Prepare-se para uma conversa esclarecedora, cheia de dicas práticas e, claro, aquela boa dose de conhecimento que ajuda a viver melhor, com mais leveza, movimento e consciência corporal. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Watari. Olá, boa noite. Nossa, muito obrigado pelo convite.
Fico extremamente honrado por estar presente aqui no seu programa e, assim, tentar ajudá-lo a esclarecer alguns assuntos que muitas pessoas têm dúvidas, né? Claro, claro. A intenção é justamente essa. Fazemos aqui um bate-papo e pegar esses conhecimentos todos que o senhor tem aí para jogar para a nossa população, para que elas possam, como eu, aprender um pouco mais e entender um pouco mais do nosso corpo, né? Aliás, é o tema do nosso bate-papo. É artrose e osteoporose que também dão sinais aí de como o nosso corpo está. Doutor, começando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de entender, na verdade, qual a diferença fundamental entre artrose e osteoporose, já que muita gente ainda confunde essas duas condições. Certo, Nelson, perfeito. A artrose é uma doença degenerativa, ou seja, é um quadro evolutivo, né? A gente nasce com uma articulação totalmente sadia, né? E com o decorrer do passar dos anos, a carga que a gente vai submetendo a ela, o nosso esforço, o nosso dia a dia, vai ocorrendo um processo de desgaste. E esse processo de desgaste, que seria no caso a artrose, certo? E a osteoporose já é uma condição aonde há uma perda de cálcio do osso, ocasionando enfraquecimento do mesmo. E uma das principais situações, no caso, seriam as fraturas, né? O osso mais fraco, ele quebra com mais facilidade. Entendi. E a principal diferença entre as, as duas situações seriam essas, né? A artrose seria, então, uma evolução natural do corpo, Tá. podendo ser mais acelerada ou não, né? Assim, lógico, se tiver um trauma, tiver um trabalho, às vezes, físico um pouquinho mais ostensivo, né? Vai ter uma artrose um pouquinho mais acelerada. Agora, a osteoporose seria o enfraquecimento do osso por conta da saída de cálcio, né? Tá, perfeito. Doutor, e essas doenças são de fato inimigas do tempo? Ou podem aparecer em pessoas mais jovens também? Sim, elas podem aparecer em pessoas mais jovens, especialmente quando tem algumas doenças, a gente fala doenças secundárias associadas. A Tá? gente sabe que o hiperparatiroidismo, uma, quando tem uma ação mais assim exagerada da parte do organismo, né, pode ocasionar osteoporose, mesmo em pessoas mais jovens, aonde que não, se for mulher não tem entra na menopausa, né, ou tem homens, que é até um pouquinho mais raro no caso, né. E a artrose, ela pode ocorrer nos jovens quando é secundário, por exemplo, a uma artrite reumatoide ou algum trauma. Infelizmente, no mundo de agora, onde o acidente está muito elevado, né? Quando a gente machuca uma articulação, ela pode evoluir com uma artrose mais precoce, sim. Perfeito. Bom, doutor, eu gostaria, antes de a gente continuar, avisar as pessoas que estão nos assistindo, quiserem fazer perguntas para o senhor, né? Só entrar no nosso chat e escrever aí a sua dúvida, que o doutor vai responder também através do chat, para que vocês possam tirar suas dúvidas. E também gostaria de aproveitar essa paradinha e agradecer a nossa seguidora e colaboradora, senhora Regina Aparecida Perpétua. Ela que nos indicou, inclusive, o doutor Ari para que nos concedesse essa entrevista, esse bate-papo, e para falar sobre artrose e osteoporose. Muito obrigado, Regina, pela colaboração que você sempre nos dá aqui pro Cá Entre Nós. Doutor, quais são os principais sinais de alerta que indicam o início da artrose ou da osteoporose? Então, a artrose, como ela é evolutiva, normalmente ela começa com aquela dor, né, um pouquinho mais de intensidade menor, e com Tá, o passar do tempo, ela vai se agravando, tornando até incapacitante, podendo, né, fazer uso até de muletas, até ir para cadeira de rodas, né? A osteoporose em si é totalmente silenciosa, exceto nos casos onde a pessoa
tem uma queda de baixa energia, né? Ou quando a pessoa começa a deambular durante longos períodos, fazendo algumas fraturas ditas por insuficiência óssea. Ou seja, o osso não está suportando a carga que está sendo submetida. E o mais interessante disso, porque às vezes essas fraturas por insuficiência a gente não consegue diagnosticar pela radiografia. A gente às vezes precisa lançar mão de exames um pouco mais minuciosos, talvez até com uma ressonância magnética. Então, normalmente ela não tem um aparecimento abrupto, né? Tanto a artrose quanto a osteoporose. Como a evolução dela é bem lenta, né? Normalmente é uma dor que vem se aumentando. E a osteoporose, normalmente ela apresenta quando tem já uma fratura. Às vezes até uma fratura mais séria, como uma fratura do fêmur proximal ou uma fratura da coluna. Ah, entendi. Doutor, é verdade que as mulheres são mais propensas a desenvolver osteoporose após a menopausa? Por Sim, quê? Por quê? a osteoporose, ela tem um índice aumentado nas mulheres justamente após menopausa. Por Entendi. quê? Ali diminuem os hormônios, o estrogênio, a progesterona, né? Esse estrogênio que a mulher perde quando entra na menopausa é um hormônio dito anabólico. Ele ajuda a aumentar a massa de cálcio no osso. E perdendo esse hormônio, a chance de ela ter osteoporose é muito grande. No entanto, tem alguns estudos científicos que mostram que se a gente somar todos os casos de câncer na população feminina, de infarto, né, não supera o número de fraturas por insuficiência óssea, por osteoporose. Puxa vida. Então, se a Me gente diga, colocar isso num grande espectro, o gasto, seja da saúde suplementar, seja da, do Sistema Único de Saúde, é muito elevado, né? E fora a queda de qualidade de vida que pode trazer para a pessoa essa fratura, né, no caso. é verdade, os cuidados são dobrados aí. Doutor, Perfeito. existe alguma relação direta entre o sedentarismo e o desenvolvimento dessas doenças? E como que Nossa, o movimento eu acho que é interessante e como o movimento pode ser um remédio para tudo isso? essa pergunta que você fez é excelente, sabe, Nelson? Que bom. Porque é assim, a gente sabe que o sedentarismo, o organismo é muito inteligente, né? Quando a gente está sedentário, o organismo entende que não precisa ter um osso fortalecido. Então, ele tira o cálcio ali do osso para enviar, porque eu tenho outros sistemas do organismo que usa cálcio, tipo a Tá. transmissão do estímulo nervoso, a contratilidade da musculatura cardíaca. Então, se a pessoa fica sedentária, ela tem uma grande chance de ter uma perda óssea aumentada. Legal. Realmente, então, e essa movimentação pode ajudar ou retardar tudo isso, né? Exato. A atividade física, a gente fala que agora não é mais um luxo, não é mais uma estética, não. É fundamental para a gente ter uma qualidade de vida superior, né? Então, Ah, a ida na academia, a caminhada, além de liberar endorfinas que melhoram o humor, melhora até a imunidade da pessoa, ele ajuda ali, né, na prevenção de doenças como a osteoporose. E a artrose também é compensada pela atividade física, porque se tem uma musculatura mais robusta, uhum. a gente tem menos sobrecarga na articulação. Tendo menos sobrecarga na articulação, é menos dor, menos progressão para artrose, né? Ah, perfeito. Então, tem que malhar mesmo, tem que ganhar massa magra, né, doutor? Não tem como, Perfeito. É para sustentar fundamental. os nossos ossos. Exato. Então, tá certo.
Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. E a alimentação, ela pode ajudar a prevenir ou até mesmo controlar esses efeitos da artrose e da osteoporose, doutor? É, E a não gente pode fala. faltar, por exemplo, num prato de quem está fazendo uma alimentação especial para isso. A gente não pode criar como se fosse um modismo, né? Falar assim, nossa, agora eu vou comer açafrão porque eu sei que é É, anti-inflamatório. Realmente, é um ótimo anti-inflamatório natural, né? A gente sabe que melhora o quadro de dor, né? Mas uma alimentação saudável, né, bem colorida, bem balanceada em carboidrato, frutas, proteínas, né, é fundamental. Claro que para quem tem já uma predisposição à osteoporose, aquela mulher que já entrou no climatério, ou já está menopausada, né, a gente orienta a fazer uma dieta rica em cálcio, como leite desnatado, queijo, né, iogurte, então todos derivados de laticínios. E a gente sabe que os vegetais escuros, tipo brócolis, couve, tem ali uma quantidade aumentada de cálcio. E se a gente ingere uma proteína, lógico, em quantidade adequada, vai ajudar para formar massa muscular. Então isso é importante. Então essa suplementação que o pessoal faz com proteína, eu acho bacana, desde que esteja um acompanhamento com um nutrólogo, né, ou com um médico que saiba manusear e orientar essa situação, né? doutor, muita gente acha que só o cálcio importa na saúde óssea. Quais outros nutrientes e hábitos são aliados da longevidade sem dor? Isso também é muito importante salientar. O cálcio sozinho, ele não consegue ser muito efetivo. Ele tem que ter a vitamina D associada, né? Porque para ele sair ali da corrente sanguínea e entrar dentro do osso, desculpa a redundância, né? Precisaria de um carreador. Tá? E esse carreador é a vitamina D. Então, só fazer uma dieta rica em cálcio, infelizmente, não vai ser um sinal de reposição do mesmo. A questão do ter uma vitamina D,
hidratação é importante. Então, tudo isso faz parte do contexto. Perfeito, tem que realmente cuidar da saúde como um todo, alimentação, exercício e, como o senhor mesmo disse, sempre com acompanhamento de um nutrólogo, um endocrinologista, para poder encaminhar direitinho e ter realmente aí um envelhecimento saudável e o que é o nosso tema aqui, o mais importante, sem dor, né, doutor? Sem Perfeito. dor, E vale a pena salientar também a importância do educador físico. Eu acho sim, fundamental, sabe, fazer uma atividade física sempre acompanhado com quem tem essa situação que consiga dominar para a pessoa não se machucar. Porque às é, vezes vai para uma academia e é mal instruído, às vezes pode acabar gerando lesões, né? se machuca na própria academia, onde foi procurar fortalecer, né? Tem que E ter um acompanhamento perfeito. realmente, né? Tem Realmente. que ter acompanhamento. Doutor, hoje temos tratamentos modernos e eficazes para essas doenças. A cirurgia ainda é uma opção comum? A cirurgia eu sempre oriento meus pacientes que é o último caso, No último né? caso, tá? Por exemplo, se a pessoa tem uma artrose, mas que às vezes a gente inicia com reabilitação, melhora da condição muscular, o alongamento, ou seja, um balanço muscular, uma suplementação com colágeno, né? Se a pessoa ir bem, não tem por que operar, né? A gente tem um jargão na medicina que dita o seguinte: a gente trata o paciente, não o exame. Agora, com o passar do tempo, se essa artrose evoluir, tá, tirar a qualidade de vida da pessoa e ser um consenso entre o médico da pessoa e a pessoa, a cirurgia de substituição articular, assim, faz parte, né? A gente sabe que para artrose tem uma situação agora atualmente que está muito em alta, que é a medicina que é regenerativa. A gente Engenharia. faz isso. A gente pode fazer aspirado de medula óssea, a gente pode fazer gordura microfragmentada, que tem algumas células que a gente chama de mesenquimais. Desculpa um pouquinho o termo técnico. Não, São células que tranquilo. são assim, são capazes de diferenciar em células, por exemplo, coloca ali dentro do joelho. Ele é capaz de diferenciar numa célula semelhante àquela da cartilagem. Às vezes melhora a condição da pessoa e às vezes consegue protelar uma cirurgia, né? O contraponto disso que são terapias um pouco com um custo um pouquinho mais elevado. E para a osteoporose, a suplementação de cálcio, com vitamina D, magnésio. Tem alguns medicamentos que a gente prescreve que são de uso semanal, mensal ou até anual, que são os bisfosfonados, também que ajuda muito, porque ela inibe uma célulazinha ali que tira o cálcio do osso. Então Entendi. tem bastante coisa bacana, né? E para cada, não dá para fazer uma receita de bolo. Cada pessoa tem Claro, uma necessidade, né? somos diferentes, né, doutor? Cada Exato. organismo é um a ser estudado, né? Não tem como. O que é bom para mim pode não ser para o doutor e vice-versa, né? Perfeito. E às vezes a pessoa tem efeito colateral dessas medicações. Então, Então, não é isento de risco, não. Tem que ter um acompanhamento bem rigoroso, né? Para não dar problema. doutor, não sei se cabe essa pergunta que eu vou lhe fazer agora, uma curiosidade. E as infiltrações, quando tem lesões? O que o senhor me diz? Tem lesões, por exemplo, vamos pegar o joelho, que a gente não tem indicação de fazer infiltração. Por quê? Às vezes o procedimento cirúrgico poderia trazer mais benefícios para a pessoa. Mas se tem uma artrose, uma lesão parcial, às vezes do menisco, às vezes até do ligamento, tem alguns estudos que falam, né? Se a gente fazer essa, essa tecnologia de gordura microfragmentada, é como se Hum, fosse uma mini micro lipoaspiração. A gente pega a gordura do próprio paciente, seja da coxa, abdominal, faça um trabalho para selecionar essas células mesenquimais e infiltrar direto lá no osso ou ali dentro da articulação. Tem alguns estudos que falam que há uma melhora, pelo menos do quadro inflamatório.
Melhorando a inflamação, melhora a dor da pessoa Melhora a também, né? dor. É. Sim. Tá. Doutor, qual a sua recomendação para quem deseja investir em qualidade, mantendo os ossos em situações saudáveis ao longo dos anos? A minha recomendação fundamental, primeiro, é mudança dos hábitos de vida. Quem é sedentário, procurar pelo menos fazer uma caminhada, uma atividade física sempre assistida. Uhum. Quem tem uma dieta dita irregular, procurar comer melhor. Por quê? Não dá para a gente colocar toda a fé na medicação. Às vezes, Claro. a simples mudança do hábito de vida, se alimentando ali melhor com vegetais, aumento de derivados laticínios, principalmente atividade física para o condicionamento de uma boa massa muscular, melhora a dor, melhora o humor. O caminho que eu tenho certeza a ser seguido é esse. Porque combater o sobrepeso também, que é fundamental atualmente, né? Essa é uma guerra que todo mundo está sempre, a grande maioria, fora do peso, né? É uma Essa guerra sociedade moderna constante. nos leva É, a isso, né? Chega cansado do trabalho, às vezes tem que cuidar da casa, né? Mas é onde a gente acaba errando, porque isso a longo prazo vai trazer muito malefício, né? Então, a questão de disponibilizar um tempo diariamente para se dedicar a uma atividade física, para se alimentar melhor, é fundamental. a gente vai sentir lá na frente, né? No meu caso, Perfeito. no meu caso agora, né? Lá na frente para o senhor, no Uhum. meu caso agora, para sentir. Doutor Ari, cá entre nós, o senhor pessoalmente já mudou algum hábito no seu dia a dia para garantir uma velhice ativa e com mais saúde dos ossos? Ao longo dos meus 46 anos de vida, eu acabei Novinho. ganhando uma hipertensão arterial. Sério? Então, eu tive que mudar principalmente a dieta, porque nessa correria do dia a dia, normalmente o almoço ficava bem comprometido para mim. Comprometido, é verdade. E isso é meio desconfortante, mas não é muito prático, mas acaba virando um hábito. Eu pego a minha térmicazinha, coloco a minha marmita balanceada, e aonde eu tiver, encontro um micro-ondas, alguma coisa ali para esquentar o meu almoço, porque a janta, graças a Deus, com exceção de sexta e sábado, que às vezes eu tô de plantão, eu não consigo melhorar muito ainda, né? Mas ainda é uma coisa que eu vou, se Deus quiser, conseguir fazer. Então, a principal melhora, no meu ponto de vista, para eu ter uma qualidade de vida melhor, foi a melhora da dieta. A atividade física eu sempre gostei de fazer, né? Com exceção da época da pandemia, que dei uma paradinha. E agora, liberando a academia após pandemia, eu acabei retornando também. Porque o que eu vejo, nossos colegas educadores físicos comentam que muita gente ali na pandemia parou de ir na academia e acabou não voltando, né? Não voltou mais. Não Aproveitou, não voltou voltou mais. mais. Exato. Então é onde está trazendo esse povo pro consultório, porque está com dor, tá aí ganhando ano, envelhecendo com uma qualidade um pouquinho pior. É, Então, assim, é fundamental esse estilo de mudança de vida, na minha opinião. tem que criar o hábito, né, doutor? Não tem jeito, né? Criando o hábito a gente Perfeito. consegue chegar. Exato. Doutor Ari, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Cá Entre Nós de hoje, viu? Foi rapidinho, né? Tá vendo só? Nosso tempo, quando o bate-papo é gostoso, o tempo voa, a gente nem percebe. Foi uma Não, honra contar com o seu conhecimento, a sua clareza, ao tratar de um tema tão importante para a saúde e qualidade de vida das pessoas. eu que agradeço. Uhum. Tomara que essa data seja assim a primeira de muitas conversas futuras que a gente possa ter. Viu? Até breve. Espero que o senhor venha sempre conosco aqui. Estou à Eu vou. disposição. Uhum. Muito obrigado, doutor. Eu Oh, vou obrigado a colocar você, aqui Nelson. os seus contatos. Que na Uhum. verdade são os contatos da Cliniprev onde o senhor atende, não é isso? Perfeito. Então tá ótimo, tá aí. E a Cliniprev é uma parceira nossa aqui do programa também. Ficamos muito contentes em tê-los aqui conosco, viu? E eu vou aproveitar e pedir a gentileza que o senhor deixe, por favor,
uma mensagem aí para os nossos seguidores que estão nos assistindo agora. Perfeito. Recomendo a todos que para a gente chegar numa qualidade de vida bacana, seus 70, 80 anos, até quando Deus permitir, sempre se dedique a uma atividade física, tenha uma alimentação saudável, até para fazer uso para evitar o uso de medicações. E a gente sabe que essa situação do exercício físico tem até a liberação da endorfina, Verdade. podendo até prevenir doenças que é o mal do século, no caso a depressão. Então, moçada, vamos arregaçar as mangas e atividade física. Mãos à obra e academia. Caminhada, Exato. né, doutor? Fazer algum tipo de movimente-se. O problema é, né? A ideia é essa. Perfeito. Então tá bom. Hum. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o médico ortopedista, doutor Ari Tetsuya Watari. Na semana que vem nós teremos mais um entrevistado. E é claro, como eu sempre digo, sempre aí ajudado por você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas serem tratadas aqui no Cá Entre Nós. Essa dica do Dr. Tetsuya, foi como eu falei, foi dada pela nossa seguidora e colaboradora, a senhora Regina Aparecida Perpétua, aqui de Marília. Então, um grande abraço, obrigado pela dica, foi sensacional. O doutor é uma figuraça que nos deixou aí muito mais bem informados. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho de audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.